A questão de se existe uma literatura afro no mundo, não, existe uma literatura afro-brasileira, existe uma literatura afro-americana, e essa literatura são literaturas de legitimação do povo nesses espaços onde a gente passou pela circunstância da escravidão. Se falar de uma literatura africana, eu acho mais complexo, porque a literatura, o autor africano, não se pensa um autor africano, ele se pensa um autor de literatura, um autor universal. Os escritores afro-brasileiros, eles se pensam escritores universais. O problema é que a gente vive numa sociedade extremamente racista, numa sociedade que nega o ser negro em toda a sua história. A sociedade brasileira é uma sociedade de negação ao negro, então é uma sociedade que nega a si própria, e nós, escritores negros, a partir da década de 70, quando definimos que existiria uma literatura negra ou uma literatura afro-brasileira, essa literatura seria uma literatura de combate ao racismo. Não é uma questão da estética, não é a questão da construção da subjetividade, não é dos elementos do trabalho de literatura comparada ou dos elementos teóricos da literatura. A literatura negra ou a literatura afro-brasileira, produzida a partir dos anos 70, é uma literatura de combate ao racismo, porque antes você tinha uma literatura feita por Abdias Nascimento, por Solano Trindade, por Cruz de Souza, por Machado de Assis, e ela não precisava se denominar isto, né? Então nós estamos fazendo uma intervenção, fizemos uma intervenção, nós temos um lugar na literatura, nós temos uma teoria, um grupo de autores negros e pensadores negros e estudiosos negros que pensam a nossa literatura do ponto de vista teórico, e a questão da aposta. Não tem recuo, não tem retorno. Enquanto o racismo no Brasil não for eliminado, vai existir uma literatura negra. A questão das novas gerações, eu acho justo, porque elas, na verdade, se elas passam por um processo de negação, elas também estão passando por um processo de abertura de novos campos de pensamento, novos campos de reflexão. Eu acho mais do que justo, eu tenho frequentado vários e vários recitais que tenho corrido, eu tenho tentado acompanhar o pensamento desses garotos, eu tenho tentado acompanhar a reflexão desses meninos. Precisa de um pouquinho de estudo, precisa de um pouquinho de fundamentação, mas eu considero legítima a ação desses grupos jovens de literatura que procuram se desvincular dos rótulos. Então, os autores negros da negritude, como M. César, Senghor e outros autores que começaram esse movimento, eles chegaram para mim, eu já tinha lido muito Carlos Drummond de Andrade, já tinha lido muito João Cabral de Melo Neto, eles vieram depois. Aprender a fazer literatura negra, eu aprendi com o movimento negro, né? E eu aprendi com o movimento negro toda uma história de racismo dentro da literatura brasileira. Isso é muito grave, porque a literatura é a ponta de lança do pensamento social, do pensamento nacional. É ali que se constitui o ethos da nação. E o ethos da nação brasileira, no romance brasileiro, é um horror em relação a ele. Então nós tratamos de desconstruir isso, nós precisávamos de ter nossas crianças negras sendo amadas e não sendo tratadas como animais, nós precisávamos ter as nossas mulheres negras como mães de família, como pessoas que têm uma responsabilidade social na base da família negra, nós precisávamos ter os nossos velhos negros respeitados. Nós precisávamos de um outro personagem que não era esse que a ficção brasileira e o romance brasileiro nos oferecia. Então nós próprios fomos lá e viramos o construtor da nossa identidade dentro da literatura. É uma ruptura, é um marco, é um lugar novo que o negro tem no cenário nacional. Eu lamento que alguns autores que estão na esfera da consagração dentro da literatura brasileira ainda pensem lá pelo século XVIII, século XVI, século XVII. Mas fazer o quê? Nós temos o nosso público e nós temos uma construção literária diferente daquela de que eles pensam que seria o ideal para uma literatura brasileira. Tem a literatura como um espaço de lazer, uma construção de relações sociais, discussão. Esse público existe dentro da comunidade negra. E agora também existe o público que está num processo intenso de rever a nossa história. Você não pode ter uma nação que tem 500 anos, dos quais quase 4 séculos, 400 anos foi de escravidão, e você simplesmente sequestrar a história desse povo, dessa sociedade.
Isso não existe, isso é de uma doença, de uma patologia que tem que ser curada, porque faz mal para todo mundo. Aí você vai ter as casas legislativas muito ruins, você vai ter um sistema de ensino muito ruim, porque não se sequestra a história do povo. E o povo brasileiro é um povo eminentemente negro. Você não vê aqui as expressões da cultura brasileira expressa, por exemplo, na dança da polca. Isso é só um exemplozinho. Você não pode dizer que não existe uma literatura negra, como você tem os tambores de crioula no Maranhão. Então, se você tem um intelectual de esquerda que pensa a libertação e não compreende o seu próprio povo, como foi o caso do Ferreira Goulart, ao negar a literatura negra, ele não conhece a sua história. Ele conhece a história do europeu do ponto de vista do europeu. O eurocentrismo, essas baboseiras todas que a própria globalização está se encarregando de destruir. A minha recomendação, indiscutivelmente, é ler Alice Mogg. Por exemplo, há uma publicação que é A Muralha e os Griões, que eu escrevi com o senador Abdias Nascimento, ler Tudo que Está Solto, um belo livro também de poesia. Agora, de outras leituras, tem muitas delas. Eu, por exemplo, agora acabei de ler Becos da Memória da Conceição Evaristo e, simultaneamente, uma biografia do padre Antônio Vieira, que ali a gente vai compreender muito da história, e inclusive o reconhecimento do padre Antônio Vieira de que os bispos e os católicos e as autoridades religiosas africanas eram de igual competência dos europeus e deles diferiam apenas pela cor da pele. Então a gente tem que fazer uma releitura da história, uma releitura boa da história e reescrever essa história. E reescrever essa história é a nossa presença no dia a dia, porque a história é hoje, a história somos nós. E é isso que nós estamos fazendo.